Olá, minha gente, meu nome é Rogério Cavalcante. Neste canal, eu irei postar as aulas que eu gravei para as minhas turmas de graduação de Direito Civil. A metodologia era a seguinte: com antecedência, eu gravava as aulas e postava e avisava para a turma. No horário determinado, eu entrava em algum aplicativo para encontro virtual com os alunos e sanava as dúvidas porventura existentes. Espero que todos vocês gostem. Um grande abraço. Olá, minha gente. Essa é a nossa segunda aula de Direito Civil 1. Né? Direito Civil 1, na faculdade onde eu leciono, envolve lei de introdução, pessoas e bens. Tá? E é ministrada no primeiro semestre do curso. Tá? Vejam, esse curso ele foi montado, né, no período da pandemia. Né? A pandemia nos assolou a todos de surpresa, né? Nós tocávamos a nossa vida, nós dávamos as nossas aulas presenciais e de repente nós tivemos que suspender isso. Fomos todos para as nossas respectivas casas, né? E as aulas cessaram. Mas, embora a pandemia tenha sido também um momento de dor, muitas pessoas perderam entes queridos, mas ela foi um momento de superação. Nós tivemos que nos reinventar. Né? Então, os semestres eles passaram a ser dados por professores que estavam acostumados basicamente a sua vida em sala de aula. Né? Eles tiveram que encontrar algum mecanismo para passar a matéria para os seus alunos. Né? Esses mecanismos talvez eles tivessem eles foram evoluindo ao longo do semestre, né? E aqui, olhando de maneira retrospectiva, por que olhando de maneira retrospectiva? Porque a aula 1, que vocês já devem ter assistido, ela foi gravada ao final do primeiro semestre de 2020, porque tinha sido uma aula presencial e só para não deixar os alunos com defasagem de material, eu falei, olha, vou gravar para vocês a primeira aula. Esta aula 2, eu estou gravando agora em novembro de 2020, eu estou gravando, ela já estava disponibilizada virtualmente para os alunos. Só que eu estava ainda tateando, né? Tentando aprender a fazer uma aula minimamente inteligível. Né? Então aí vinha problema de colocar o celular numa posição diferente, etc. Né? Depois que eu adotei mais ou menos um padrão, eu segui. Né? Esse padrão raramente eu fugia a ele, né? E eu acho que ele acabou proporcionando um semestre em que houve uma interatividade entre os alunos e o professor. Eu mandava esse material todo aos finais de semana, né, para que eles pudessem assistir as duas aulas da semana no horário designado, no horário que era a aula presencial. Né? Então essas aulas aqui elas devem ter entre 40 e 50 minutos, mas a aula presencial, salvo engano, tinha uma hora e 20 minutos. Né? E aí, o que é que acontecia? Então o aluno ele começava a assistir a aula gravada e ao final eu entrava ao vivo. Então eu contava de relógio o tempo da aula gravada, né? E quando dava o período, né, esse tempo de aula gravada, eu entrava ao vivo e falava, ó, pessoal, e aí, como é que foi? Vocês assistiram a aula? Quais as dúvidas? Aí eu fazia um resuminho e tentava trabalhar esses principais aspectos, tá? Então, essa aqui é só uma oportunidade a posteriori, né, que eu tenho de falar com vocês, né, e eu não tenho nenhuma pretensão mesmo de ficar mudando coisas no material que eu gravei, porque eu acho que o objetivo aqui é que isto sirva meio que de registro histórico. Né? Lá na frente, né, a gente vai poder olhar para esse material e falar assim, alguém vai falar, mas como é que vocês se viraram naquele período? Né? Tá aí, pelo menos uma pequena contribuição, né, sem nenhuma grande pretensão, né, para que se entenda como é que os semestres de Direito Civil aqui em Brasília, na instituição onde eu leciono, foram tocados por mim. Tá bom, gente? Bom, mas na aula 1 nós terminamos falando sobre leis quanto à abrangência, né? A gente falava das leis nacionais, federais, estaduais, municipais, né? E depois a gente vai falar da lei quanto a sua distinção entre lei substantiva, que normalmente as pessoas identificam com as leis materiais, né? As leis de direito material, direito civil, direito penal, né? E as leis adjetivas, que os operadores normalmente identificam com as leis processuais, processo civil, processo penal e assim vai. É uma classificação, gente. Essas classificações eu também quero que vocês entendam uma coisa.
Tá? Isso aqui é um semestre de graduação. E essa disciplina é uma disciplina para aluno de primeiro semestre. Então, assim, eu não tenho como ficar, muitas vezes, me aprofundando, né, em discussões muito estéreis, né? Eu tento fazer com que esses alunos, principalmente nessa parte de classificação, eles recebam essas classificações, mas com uma advertência terminológica. Como assim? Vocês vão seguir o curso de vocês e quando algum professor ou algum livro falar em lei adjetiva, entenda, é lei processual. Quando algum professor ou algum livro falar em lei substantiva, entenda, lei material, que é o direito civil em si, que é o direito penal em si, que é o direito administrativo em si, né? E assim vai. Tá bom? Então é mais essa parte aqui de classificação de leis é mais para dotar o aluno de ferramentas hábeis ao enfrentamento e à compreensão dos desafios que o direito proporciona ao longo do curso. Tá? Bom, superado isso, a segunda classificação é quanto à imperatividade, né? Ou sua relação com a vontade dos particulares. As normas elas podem ser impositivas ou cogentes de um lado e dispositivas de outro. Impositivas ou cogentes são aquelas normas inafastáveis, são aquelas normas obrigatórias mesmo, tá certo, gente? Já as normas dispositivas são aquelas que podem ser afastadas pela vontade das partes. Então, existem ramos do direito civil em que vocês vão escutar assim, isso aqui tem muita norma dispositiva. Por exemplo, obrigações, contratos. Existem normas cogentes, impositivas? Existem também lá. Mas nós ouvimos falar assim, no campo das obrigações de direito patrimonial, quantas vezes as partes não podem abrir mão do que está disposto no Código Civil para abraçar uma solução diversa, que vai conformar bem a situação por elas vivida, né? Então, essas são as normas dispositivas, tá? Bom, gente, exemplo de norma impositiva ou cogente, né? O Código de Defesa do Consumidor ele é recheado de normas impositivas ou cogentes, normas que, por exemplo, tornam nulas diversas cláusulas contratuais que afrontem os seus comandos. Também nós temos muitas normas impositivas ou cogentes no campo do direito de família, né, na forma como se deve lidar com a proteção aos menores. Né? Então, assim, eu acho que esse conceito também ele não é um conceito que acarrete maiores problemas para o nosso telespectador. Né? Gente, as leis, quanto ao ponto de vista das sanções que delas decorrem, podem ser dispostas como perfeitas, mais do que perfeitas, menos do que perfeitas e imperfeitas. Vamos lá. Perfeitas são aquelas que impõem invalidade para as práticas que as vulneram. Né? Então, um exemplo de normas perfeitas, nós temos aqui, por exemplo, as normas que tratam de erro. Né? Erro é um defeito do negócio jurídico. Né? Quando a gente encontra um negócio contaminado por erro, né? E aí com todos os requisitos do erro, né? A gente não vai sair desfazendo negócio jurídico por bobagem. Né? Aí quais são os requisitos que a gente vai estudar também? Eu vou lançar aí o semestre de fato jurídico também. A gente vai ver que o erro tem que ser substancial, tem que ser excusável, ele tem que ser cognoscível. O excusável há uma polêmica sobre ele, mas eu entendo que os 3 requisitos são necessários e quem assistir ao semestre de fatos jurídicos vai compreender por quê. Então, para mim, Rogério, o negócio jurídico ele pode ser anulado em virtude de erro se nós tivermos aqui a presença simultânea de 3 requisitos. O erro quando ele for substancial, cognoscível e excusável, isso leva à sua invalidade. Tá? Agora vejam, esta norma do Código Civil que estabelece o que é o erro, né, e em que hipóteses ele torna anulável um negócio jurídico, né, é uma norma perfeita. Porque ela falou, se o negócio jurídico for vulnerado por erro, ele vai ser inválido. Pronto, é uma norma perfeita. Tá? Gente, nós temos também normas chamadas mais do que perfeitas. São aquelas que não apenas invalidam
os atos que as infringem, mas impõe outras sanções, né, em relação ao seu descumprimento. E aqui a gente tem o artigo 12 do Código Civil, que ele diz que quando você tiver uma violação ao direito de personalidade, né, os negócios jurídicos que violarem os direitos de personalidade, eles não só vão ser desfeitos, né, como eles podem ensejar também uma indenização, né, a ser paga à vítima, né, dessa violação à norma que trata do direito de personalidade. Tá? Então já vimos as normas perfeitas, as normas mais do que perfeitas, nós temos também as normas menos do que perfeitas, né? São aquelas normas que não impõem invalidade por sua infração, embora determinem algum tipo de sanção. Exemplo, o Código de Trânsito ele diz que a transferência do veículo deve ser comunicada no prazo lá estabelecido por ele, sob pena de pagamento de multa. Então vamos lá, o sujeito comprou e vendeu um carro, mas ninguém avisou o Detran que o carro tinha sido alienado. Né? Se extrapolou o prazo estabelecido por lei. Quando o Detran descobre que o carro foi alienado, ele impõe uma multa. Mas ele desfaz, ele invalida a transferência? Não. Então, minha gente, se ele não impõe essa sanção invalidade, nós dizemos que neste aspecto o Código de Trânsito é uma norma menos do que perfeita. E por fim, nós temos as nossas chamadas normas imperfeitas. São aquelas normas que não impõem qualquer sanção caso sejam violadas. E aqui a gente tem como exemplo o artigo 1º da Lei Uniforme de Genebra para emissão de letras de câmbio e notas promissórias. Ele diz, esse dispositivo indica que uma letra de câmbio deve conter a época do seu pagamento. Só que o artigo 2º dela diz assim, todavia, se houver ausência da indicação do tempo de vencimento, o título será considerado vencido à vista. Né? Então veja, eu não observo, eu não estabeleço, né, a data do vencimento, mas eu não sofro nenhuma sanção por conta disso, a lei tão somente diz que se considera o título vencido à vista. Tá certo? Essa seria uma norma imperfeita. Tá? Então, gente, essa é a classificação das normas quanto às suas sanções, né? Mas não é a derradeira classificação. As leis também são classificadas quanto à sua duração. Tá? Gente, quanto à sua duração, elas são divididas em leis permanentes e leis temporárias. Tá? Leis permanentes são aquelas que devem viger indefinidamente, até que outra lei a revogue, né? Expresso ou tacitamente. Né? Já as leis temporárias são aquelas leis que elas têm um período de vigência. Né? Por exemplo, leis que existem apenas para regular determinados aspectos sobre a pandemia de Covid, leis temporárias. Leis que existem apenas para regular relações jurídicas durante o período da Copa do Mundo que foi realizada no Brasil, ou das Olimpíadas que foram realizadas no Rio de Janeiro. Né? Leis que tratam de refinanciamento de tributos durante um período específico. Todas essas são leis temporárias. Tá? Normalmente as leis são permanentes, mas eventualmente elas podem ser temporárias. Né? Bom, segue-se por fim uma outra classificação, né, que é das leis segundo seu alcance. Né? Podem, consoante esse derradeiro critério, elas podem ser classificadas como leis gerais, especiais, excepcionais ou singulares. Tá? As primeiras estabelecem regras universais aplicáveis em princípio a todos os casos, como ocorre com o Código Civil. Situações peculiares, todavia, ensejam a edição de normas que, não obstante a existência ao seu lado dos preceitos genéricos, elas acabam abarcando regramentos próprios ou setores muito, muito peculiares, muito específicos. Né? São as chamadas leis especiais. Então, nós temos o Código Civil convivendo com diversas leis muito especiais,
Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, como por exemplo o Estatuto da Criança e do Adolescente, como por exemplo o Estatuto do Idoso, como por exemplo o Estatuto da Cidade. Né? A gente tem alguns institutos que coexistem, né? Você tem o direito de superfície no Código Civil e o direito de superfície no Estatuto da Cidade. Aí você fala assim, ué, mas antes de existir quer dizer, se não existisse o Estatuto da Cidade, o Código Civil regraria todas as hipóteses de aplicação do direito de superfície. Mas como existe o Estatuto da Cidade, a gente acaba limitando o direito de superfície do Código Civil para áreas não urbanas, já que o direito de superfície das áreas urbanas é regrado pelo Estatuto da Cidade. E aí vem aquela célebre frase, né, que vocês já devem ter ouvido falar, né, que o especial prevalece sobre o geral sem revogá-lo, que é uma regra de resolução de um conflito aparente de normas. Né? Bom, existem ainda as leis de exceção, que são presentes em momentos de anormalidade do sistema, né, que é o caso, por exemplo, dos atos institucionais que foram editados durante o regime militar. Restam, por fim, as leis singulares, que contemplam pessoas específicas previamente apontadas no seu texto. Gente, há quem diga que essas leis são leis apenas no sentido formal, vez que as leis elas devem ser genéricas e abstratas, né? Mas de qualquer forma, elas têm lá o seu peso como lei também, né? Teve um caso muito interessante aqui no Distrito Federal, que foi de um enfrentamento entre a polícia e empregados que estavam em greve de uma determinada companhia. E aí algumas pessoas saíram feridas, né? E a lei nominou essas pessoas, né? E ela disse que essas pessoas seriam indenizadas, né? Então essas aqui são leis singulares. Mas antes da gente avançar, né, no nosso roteiro, né, eu queria só lembrar que essa parte introdutória está muito relacionada a aspectos versados na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Essa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, aqui é o Decreto-Lei 4657 de 42. Vocês às vezes vão talvez me ver falando Lei de Introdução ao Código Civil, né? A gente chamava antigamente de LIC, né? Mas era muito louco, porque a gente chamava de LIC, mas todo doutrinador, quando ia começar a comentar a LIC, né, ele falava assim, olha, a gente chama isso de LIC, mas na realidade essa é uma lei que fala sobre outras leis, né? É uma lei que rege a aplicação das leis de uma maneira geral, né? E daí, em 2010, a Lei 12.376 mudou o nome de batismo, né? Era LIC, a Lei 12.376 mudou o nome e começou introduziu esse nome, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é chamada agora de LINDB. Tá? Bom, isso ficou mais evidente ainda de que essa lei não era uma lei que se referia apenas ao Código Civil em 2018. Né? Se vocês pegarem aqui, vejam só o artigo 21, 20, 21, eles foram incluídos pela Lei 13.655 de 2018. Né? E são dispositivos que tratam sobretudo de direito administrativo. Né? Então, assim, os professores de direito administrativo se debruçam muito sobre essas modificações feitas pela Lei 13.655 de 2018. Aqui, a minha pretensão não é essa. Como eu disse para vocês, este curso é um curso introdutório. Tá? Eu estou tratando aqui de aspectos que vão se referir mais a alunos de primeiro semestre, né, de graduação, e portanto eu não ingresso nessa parte nova da LINDB, tá certo? Escapava ao escopo do semestre que eu lecionava. Tá? Vamos aqui então só estabelecer alguns conceitos básicos, já que a gente... E qual é a lógica? Eu estava falando para vocês de uma das fontes do direito, que é a lei. Né? Aí tratei da classificação da lei, mas existe uma norma que fala sobre a incidência de leis,
que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, enquanto eu estou estudando o que é uma lei, dentro do panorama das normas jurídicas, eu não posso deixar de examinar a nossa gloriosa lei de introdução, né? E a nossa lei de introdução, como ela versa sobre a aplicação de leis, já o artigo 1º dela diz: salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Gente, existe um período que é pensado para que o cidadão conheça o alcance da lei. Tá? Este período é o período de vacância, é o período chamado vacatio legis. Tá? Então vejam que do ponto de vista formal, né, a lei ela já existe, ela já atravessou todo o seu processo legislativo, ela já existe. Né? Ela é válida, né? Ela já existe, né? Mas ela ainda não tem eficácia. Ela ainda não pode ser aplicada, tá certo? Porque ela só começa a viger, ela só começa a vigorar depois de exaurido o período de vacância. Tá? Este recurso, que a gente chama de vacatio legis ou de período de vacância, ele ainda hoje é utilizado, principalmente para normas de grande extensão, como por exemplo códigos. Né? Às vezes, para que o cidadão conheça um código, né, estude, o operador do direito estude um código, entre a sua publicação e a sua entrada em vigor, às vezes a gente tem que esperar um ano, tá, para que dê bastante tempo para que essa norma seja amadurecida, seja discutida. Né? Bom, mas não apenas isso, gente. Esse recurso à vacatio legis, ele hoje, com todo o nosso aparato tecnológico, ele é pensado para leis de grande impacto, como códigos, como a LGPD, né? Mas assim, no passado talvez já tivesse sido mais necessária a recorrência à vacatio legis. Por quê? Porque num país de dimensões continentais como o Brasil, né, nem sempre você poderia imaginar que um cidadão Brasil afora tivesse conhecimento da edição de uma nova norma. Né? E aí, às vezes, era necessário você esperar um pouquinho para que essa notícia fosse levada aos rincões do país. Tanto é que já se pensou num modelo diferente de vacatio, em que a lei ela entraria em vigor dentro do território nacional em períodos distintos. Né? Isso não é o que acontece hoje, tá, gente? Porque vocês podem ver que o artigo 1º, ele diz assim: salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Agora vejam que quando ele diz salvo disposição contrária, hoje em dia, com a velocidade do trato da informação, é cada vez mais frequente que se recorra a esta exceção, salvo disposição contrária. Quantas vezes a própria lei não traz, e leis mais simples, né, elas não trazem, aquela advertência, né? Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, né, dispensando mesmo qualquer vacância. Né? Mas, se não houver nenhuma referência ao período de vacância, esse período será de 45 dias, tá? Depois de oficialmente publicada. E aí depois eu vou tratar um pouquinho mais com vocês sobre o período de vacância. Agora, gente, olha que maluco, você que está no início do curso está tentando entender como é que funciona isso, tá? Vamos lá, vamos supor, gente, eu vi isso acontecer. Tinha uma lei, a Lei X, que dava um benefício para herdeiros, para determinados beneficiários, vamos colocar beneficiários de servidores. Por exemplo, no passado, né, às vezes a filha solteira de um servidor ela poderia receber pensão vitalícia em virtude da morte de seu genitor. Né? E isso durou até a edição da Lei 8.112. Né? Gente,
Então vamos chamar essa de Lei X. Vamos dizer que aconteceu isso, tá? A Lei X, ela estabelecia um benefício para as filhas solteiras de servidores públicos, tá? Benefícios vitalícios, tá? Veio a Lei Y e acabou com o benefício. Então a Lei X, ela estabelecia um benefício para uma vantagem para beneficiários de servidores públicos, né? Especialmente filhas. Vou colocar aqui filhas. Tá certo? Veio a Lei Y e acabou com o benefício. Beleza? Gente, só que essa Lei Y, sei lá, vamos chutar aqui um prazo. Então, veja só. A Lei Y já estava aprovada. Já tinha sido publicada. Mas o último artigo dela disse que ela teria uma vacácio de 6 meses. 6 meses de vacácio. Então ela já estava publicada com 6 meses de vacácio. Tá? 3 meses, deixa eu até mudar de caneta que essa aqui está ficando ruimzinha. 3 meses depois da publicação dela, 3 meses depois da publicação, José morre e deixa uma filha com 6 meses de vida. Então, olha, vamos lá de novo. Vamos ver tudo aqui de novo. A Lei X estabelece que beneficiárias filhas de servidores vão receber uma determinada vantagem de maneira vitalícia. Mas veio a Lei Y e acabou com o tal do benefício. A Lei Y foi publicada com a vacância de 6 meses. 3 meses depois de publicada a Lei Y, José morre e deixa uma filha de 6 meses. Gente, então vejam que do ponto de vista formal, a Lei Y já existe. Né? A pergunta que eu faço, a filha de José, ela vai receber esse benefício? Sim ou não? Resposta óbvia. Sim, ela receberá esse benefício. Aí você vai falar, ué, mas ele morreu quando já existia a Lei Y. Sim, ele morreu quando já existia a Lei Y, mas ela estava em vacância. Se ela estava em vacância, ela ainda não vigorava. E se ela não vigorava, eu ainda aplicava a Lei X. Portanto, gente, conhecer essa história da vacância é muito importante. Tá certo? Para você saber a partir de quando você vai efetivamente aplicar os postulados da lei nova. Tá certo, gente? Enquanto a lei estiver em vacância, eu não aplico os seus postulados. Tá certo? Então, esta é a importância de se conhecer o significado da vacatio legis. E para que eu uso esse tempo, minha gente? Eu uso esse tempo para que toda a população a qual se dirige o comando normativo possa conhecer o alcance dessa lei. Tá? Pois bem, então, visto para que serve a vacatio, né, vamos saber como é que eu conto o período de vacância. Eu conto o período de vacância observando o disposto no artigo 8º da Lei Complementar 95, que diz o quê? A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula entre vigor na data de sua publicação para as leis de pequena repercussão. Parágrafo 1º. A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância
far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Beleza, gente? Então, olha só. Uma lei ela é publicada, tá, tendo 5 dias de vacância. Uma lei é publicada tendo 5 dias de vacância. Como é que eu faço esta contagem, né, deste prazo de vacância e do início da vigência? Então vamos lá. Ela foi publicada na quinta-feira, né, com 5 dias de vacância. Tá? Eu vou colocar uma vacância pequena porque é só para você entender a sistemática. Né? Então vamos lá. Então, a Lei Complementar 95 diz que eu incluo o dia da publicação. Então, eu começo a contar a vacância assim: quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Né? Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Então, até segunda-feira é o período de vacância. Até 23 horas, 59 minutos, 59 segundos de segunda-feira é a sua vacância. Ah, então ela vai entrar em vigor quando? Ela vai entrar em vigor na terça. Agora vamos pegar um outro exemplo. E se ela foi publicada na terça, né, com 5 dias de vacância? Aliás, foi publicada na segunda com 5 dias de vacância. Vamos lá. Foi publicada na segunda. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ah, então a vacância dela acabou na sexta. Acabou às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos de sexta-feira. 0 hora de sábado, a lei entra em vigor. Mas eu vou falar, ué, a lei pode entrar em vigor aos finais de semana? Sim, gente. Talvez quando vocês estiverem contando prazos contratuais, prazos civis, vocês tenham mais cuidado com essa história do prazo se encerrar no final de semana, né? Ou num feriado. Mas a lei não, gente. A lei ela deve ser observada todos os dias. Então não tem problema se a lei entra em vigor ao sábado. Ela tem que ser cumprida no sábado. A lei tem que ser cumprida todos os dias. Tá certo? Isso para lei, viu? Contagem de entrada em vigor de lei. Não importa o dia da semana em que caia. Ela vai entrar em vigor. Tá certo? Então, a única observação aqui pertinente é que eu tenho que exaurir o prazo de vacância, para que depois ela possa entrar em vigor. Tá? Bom, aí nós temos ainda o seguinte, vamos aqui voltar, ver se nós temos ainda alguma... Assim, o parágrafo 2º da Lei Complementar 95 nos diz o quê? As leis que estabeleçam período de vacância deverão utilizar a cláusula essa lei entra em vigor após decorridos o número de dias de sua publicação. Pronto. Eu acho que aqui nós não temos mais nenhuma grande dificuldade para a compreensão deste período de vacância. Né? Agora, olha só. Nos estados estrangeiros, agora voltando para a lei de introdução. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Né? Gente, como é que é essa história, né, de ela se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada? Olha só, gente, uma lei brasileira aplicada em estado estrangeiro, ao longo do semestre nós vamos falar de conflitos de leis no espaço. Por exemplo, nessa história de conflitos de leis no espaço, vocês vão entender que os estados eles admitem dentro das suas fronteiras, principalmente nas relações privadas, a incidência de normas de outros países. Por exemplo, o Brasil ele diz que a capacidade do agente ela é regida pela lei do seu domicílio. Nós aceitamos isso. Tá? Bom, da mesma forma outros países dizem isso. Então nós podemos ser países que a pessoa ela se torna plenamente capaz aos 21 anos, nós temos países em que ela pode se tornar plenamente capaz aos 16, nós temos países em que elas podem se tornar plenamente capazes aos 18. Né? E aí vamos supor que um sujeito ele venha de outro país e passe férias aqui, no Brasil. Né? Ele tem 17 anos, mas no seu país ele pode ser considerado plenamente capaz, no país do seu domicílio, né? Ele pode ser considerado plenamente capaz aos 16. E aí ele vem
e resolve assinar um contrato cível aqui, corriqueiro, um contrato simples, besta, né, que não vai prejudicar ali nada. Né? E aí, gente, ele tem ou não tem capacidade para assinar esse contrato? Ah, aí eu faço aquele estudo do conflito de leis no espaço. Falar, ele é domiciliado em que país? Tal. Nesse país, quando é que ele adquire capacidade plena para celebrar negócios? Aos 16. Ah, então ele pode. Tá certo? Da mesma forma, um brasileiro lá. Então, gente, quando o Estado estrangeiro admitir, pela razão que for, a incidência da norma brasileira, a vacatio legis não é mais de 45 dias para que ela entre em vigor lá no Estado estrangeiro. É de 3 meses. Tá certo, gente? Bom, é... e é isso, minha gente. Com isso, eu acho que nós acabamos enfrentando a questão as questões mais relevantes que faltavam, né, para a gente poder seguir o curso a partir da aula que estava gravada no período da pandemia, tá bom, gente? Então eu espero que vocês aproveitem, é, assistam às aulas, né, com a ideia de que elas foram destinadas para um aluno de primeiro semestre e que elas foram feitas com amor, mas elas foram feitas para um período excepcional, tá certo? Essa condescendência, ela vai ser importante para que vocês compreendam o esforço que foi montar esse curso e a alegria que foi também conseguir disponibilizar essas aulas para todos, tá bom, minha gente? Um grande abraço!